Tudo certo, graças a Deus. Amém, Jesus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Salmo de número 91. Um salmo bastante conhecido, mas que tem uma relevância tão grande, principalmente nesses dias. Ele vai dizer assim, Salmo de número 91, versículo 1 a seguir. Diz assim: todos acharam? Digam amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o refúgio, o Altíssimo e a habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância dos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus, né, Pai? Glória a Deus na igreja, por essas palavras de bênção sobre as nossas vidas, né? A vida da igreja. Abra sua boca agora, nesse instante, e faça essa oração em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor nos esconde, Pai querido, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos abençoa, nos cura, que o Senhor deseja o bem para cada um de nós. Como é maravilhoso, Pai, poder ler essa palavra e poder, Pai, saber que o Senhor continua sendo Deus, o Deus de Israel, o Deus dessa nação, o Deus desta casa, dessa igreja, o Deus da minha vida, o Deus da minha família. Pai querido, eu sei que o Senhor não vai nos abandonar, e essa é a certeza que nós temos, Pai. E por isso, mais uma vez, nós estamos aqui nessa noite para glorificar o teu santo e maravilhoso nome, para cantar louvores, para aprender ainda mais da tua palavra e para ser edificado nessa noite. Sair das nossas casas para receber uma palavra, e que o Senhor possa alcançar aqueles que não puderam sair das suas casas. Abençoa cada um, Pai, segundo as suas misericórdias, segundo as suas maravilhas, que todas as palavras ditas aqui possam alcançar o maior número de pessoas, o maior número de famílias, que possam estar em crise ou em qualquer tipo de situação, que o Senhor possa levar essas palavras de bênção e de alegria em cada lar, e que o Senhor possa abençoar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Esse louvor vai dizer: estamos todos aqui só para louvar o Senhor. Amém? Estamos todos aqui só para louvar o Senhor. Novamente aqui quero mirar algo bom vai acontecer.
depende, Senhor. Glória a Deus. E se a gente declarar que não há um Deus maior, não há um Deus melhor, não há um Deus tão grande como o nosso Deus, você pode declarar isso com seus lábios nessa noite? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Cara, não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. A igreja declara para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Para o seu Muito obrigado, Senhor Jesus. Por seja a honra. Glória ao teu santo e maravilhoso nome, Senhor. para o seu
por mais essa oportunidade, por podermos declarar, Pai, abertamente, que não há nada igual e não há nada melhor do que estar aqui na Tua presença, que não há Deus maior e não há um Deus melhor do que Ti, Deus. Nós Te bendizemos e Te agradecemos, e as palmas louvam o nome santo do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Estamos juntos para adorar o nome do Senhor, juntos bendizer o seu nome e juntos meditar na sua palavra. Capítulo 9 de Lucas. Versículo 41 a seguir. Amém? Diz assim: Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou-o de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra santa e poderosa. Nós Te adoramos, Senhor, meu Deus, por este momento, pelo privilégio, pela liberdade, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Podemos adorar o Teu nome, de podermos falar contigo, de podermos ouvir a Tua voz. Por isso Te pedimos, Senhor, venha nos ensinar, venha nos abençoar com a Tua palavra. Venha, Senhor, Deus, abençoar o nosso coração. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada nós falamos aqui sobre a espiritualidade do monte, sem entendimento, a espiritualidade do pé do monte, sem poder, e a espiritualidade de Jesus, que era a espiritualidade de entendimento e gloriosa e poderosa, que descia do monte, mas cheio da presença de Deus e com poder para operar maravilhas. E essa maravilha aqui é a libertação de um menino, libertação de um filho, que o demônio tentava destruir essa vida desde pequeno, desde que ele era uma criança, desde bebezinho. E esse pai, um pouco incrédulo, traz seu filho aos discípulos também incrédulo e espera que os discípulos resolvam o problema, e o problema não foi resolvido. Ponto. Por causa da incredulidade, tanto por parte do pai como por parte dos discípulos. E por parte dos discípulos não só falta de fé, mas falta de poder. Falta de poder porque Jesus estava no monte orando e eles estavam lá embaixo discutindo, debatendo. Então, às vezes as pessoas perdem tempo debatendo enquanto elas deveriam estar orando. A libertação às vezes não ocorre por causa da falta de poder dos discípulos de Jesus. E nós aprendemos aqui que a espiritualidade de Jesus é a melhor a ser seguida. Nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Não que nenhum tipo de discussão seja válida, até porque nós precisamos estar prontos para responder qual é a razão da esperança que há em nós. Então, discutir sim, mas não perder tempo, às vezes, porque às vezes a gente perde muito tempo discutindo com quem não quer entender e quem não quer aprender.
Mas aqui, Jesus vem no versículo 41, quando ele se depara com o pedido do Pai, com a situação do debate, com a situação da perda de tempo dos seus discípulos, e ele dá aquela suspirada forte e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. E daí, quando o menino vinha vindo, por causa do poder de Deus em Jesus, o demônio pegou ele. E o menino endemoniado, Jesus veio e repreendeu o espírito maligno e entregou o menino a seu pai. Jesus liberta, mas quem tem que levar o filho a um caminho correto é o pai. Amém? É interessante nós pensarmos que Jesus libertou e não falou assim: ó, menina, agora você vem e me segue. Não, você está liberto, agora você vai com seu pai. Se o seu pai não aprendeu nada e não entendeu nada com isso, não tem mais o que eu fazer. Não é verdade, irmãos? E às vezes Deus está entregando um menino para nós e fala assim: ó, está aí o menino, e vocês não aprenderam até agora o que vocês fazem com esse menino, não tem o que eu fazer. Se vocês não entenderam ainda. E tudo nesse texto, desde a transfiguração, desde a confissão de Pedro, desde esse momento no pé do monte, tudo tem a ver com entendimento. Tudo tem a ver com entendimento. Porque quando Jesus chama os discípulos, chama as pessoas que ali estão, de geração incrédula e perversa, essa incredulidade que Jesus aponta tem a ver com falta de entendimento. Falta de entendimento de quem ele é. Começou no em cima do monte, quando os discípulos vê Jesus transfigurado, vê Moisés e Elias conversando com Jesus e quer fazer tendas. Então não entendeu quem é Jesus ainda. E aqui eles não entenderam o poder de Deus, não entenderam o propósito da oração e da busca do Senhor. Então Jesus estava sempre orando, por isso que Jesus tinha poder. Jesus tinha poder para expulsar demônio, porque ele orava, porque ele falava com Deus. E o pai tem filho endemoniado, porque não entendia nada e não tinha fé. E assim eles vão, tudo tem a ver com entendimento. E é interessante nós pensarmos que a falta de entendimento dos discípulos, da população, do povo ao entorno de Jesus, afeta a vida. Acho que tem pilha aqui, James. Afeta todo o relacionamento dessas pessoas com Jesus, afeta a vida dos discípulos, de como os discípulos lidam com as situações. E é interessante nós pensarmos que Jesus repreende o demônio, entrega o menino para o pai pega o menino, e todo mundo fica o quê? Atônitos ante a grandeza de Deus. Deus é grande. Por isso nós cantamos aqui que não há Deus maior. Não há Deus maior. Nós cantamos aqui hoje, não há Deus maior. Todo mundo fica atônito por causa da grandeza de Deus. Todo mundo fica maravilhado por causa da grandeza de Deus. Mas esse maravilhamento dura tanto quanto dura o milagre. Porque eles estão maravilhados. O milagre aconteceu. Jesus operou o milagre. Mas isso não faz com que eles enxerguem Jesus como quem Ele é. Eles não olham para Jesus como quem Ele é. E daí, irmãos, todo mundo está maravilhado. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, Jesus dá uma parada aí. Está todo mundo maravilhado com o que Ele faz. Aí Ele fala para os seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue na mão dos homens. Você está entendendo onde é que está a falta de entendimento? Jesus, no monte da transfiguração, Moisés e Elias vêm falar para ele sobre o êxodo, sobre a sua partida, sobre de que forma ele iria. Então Jesus desce do monte sabendo que vai para a cruz. Na conversa antes que ele tem com os seus discípulos, antes de ir para o monte da transfiguração,
Ele conversa com os seus discípulos e nessa conversa ele pergunta: quem vocês estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas acham que eu sou? O que elas pensam de mim? Aí o Pedro tem a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Pedro, ótimo, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Aí o Pedro passou esse momento de êxtase espiritual, de revelação. Passou esse momento, aí Jesus fala assim: ó, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou sofrer, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou ser açoitado. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: jamais te acontecerá isso. Jamais te acontecerá isso. Aí, irmãos, Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Então você vai notando que essa falta de entendimento vai fazendo com que eles sejam os discípulos que são. A falta de entendimento nossa vai nos fazendo ser os discípulos que nós somos. Você já parou para pensar que quando Jesus está falando da cruz, ele sabe quem ele é e ele sabe pelo que ele tem que passar. Quando a gente pensa no que a gente tem que passar, a gente tem a mente de Pedro e fala assim: jamais, Senhor, você vai passar por isso. Você já parou para pensar que nós estamos com a mentalidade do Pedro hoje? Nós estamos pensando como Pedro: não, jamais você vai passar por isso, jamais. Você já parou para pensar que a gente sempre pensou em um governo único, a gente sempre ouviu falar em um governo único, a gente sempre ouviu falar em tribulação, a gente sempre ouviu falar em perseguição da igreja, a gente sempre ouviu falar, mas a gente sempre pensou: isso é impossível de acontecer agora. Isso é um negócio muito demorado, uma globalização leva muito tempo. Eu não sei você, mas eu já pensei nisso. Há um tempo atrás, quando se falava muito sobre arrebatamento, sobre o final dos tempos, quando alguém falava, eu falava assim: não, mas isso aí não é um negócio que acontece do dia para a noite. E hoje eu vejo que acontece do dia para a noite. A gente piscou em 2019 e a nossa América do Sul ficou vermelha em 2022. Você fechou os olhos em 2019 e em 2022 a gente vê a nossa América toda vermelha. E a gente está com a mentalidade do Pedro: jamais. Mas a gente tem que ter a mentalidade de Jesus: estou indo para a cruz é minha. A cruz é meu destino, é pela cruz que eu tenho que passar. Meu propósito é a cruz, então eu vou caminhando como quem vai para a cruz. E quando eu estou indo para a cruz, o que eu faço? Subo no monte. No monte eu ouço a palavra de Moisés e Elias dizendo aquilo que está escrito a meu respeito, a respeito da igreja. Desço do monte. Tem pessoas endemoniadas e desesperadas, descendo no monte, sabendo pelo que eu tenho que passar, eu tenho que libertar e expulsar demônios das pessoas que estão no pé do monte atribuladas. Essa é a vida da igreja hoje. Sabendo o que vai passar, o que tem que passar, o caminho que vai trilhar, mas no caminho não para pensar só em si. Quando tentar se pensar só em nós precisamos falar como Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. No caminho que a igreja tem que trilhar, ela tem que passar nesse caminho, libertando e abençoando pessoas. Mas a igreja só liberta e abençoa pessoas quando ela tem um entendimento da onde ela tem que ir, por onde ela tem que passar. Por isso que esse texto todo fala de entendimento. Por isso que quando os discípulos ficam maravilhados, as pessoas ao entorno de Jesus ficam maravilhados, ele dá uma pausa e fala assim: espera aí, porque, irmãos, isso não estava afetando os discípulos, isso afeta Jesus. Porque Jesus está indo para a cruz. E quando ele faz um milagre e as pessoas ficam maravilhadas, tende a afetar Jesus e pensar assim: não, peraí, eu opero milagres, eu repreendo o demônio. Esse menino estava preso pelo demônio muito tempo. Jogava ele no fogo, jogava ele na água, jogava ele no chão. E eu ponho a mão nele e ele foi liberto. E o povo ficou maravilhado. Um povo maravilhado, irmãos, tende a querer fazer de você um rei, alguém especial. Não é verdade? Por isso que Jesus tem que lembrar e frisar bem quem ele é e para onde ele está indo. Ele fala assim: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído, entregue nas mãos dos homens. Dá uma pausinha aí com esse maravilhamento de vocês.
Porque as coisas não é bem assim. Vamos parar para nós entender o que vai acontecer. Vamos parar para nós entender o que está para acontecer. Mas eles não entendiam. Eles não entendiam o que isso significava. Mas Jesus estava sempre lembrando. Não lembrando só os discípulos, mas lembrando assim. Eu estou indo para Jerusalém, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para morrer por esses, para que continua havendo libertação no pé do monte, continue havendo transformação no pé do monte, continue havendo harmonia entre a família no pé do monte. Porque eu imagino esse pai agora abraçar o seu filho sem medo do seu filho convulsionar, enrijecer e se jogar no fogo. Porque Jesus desceu do monte sabendo para onde ele estava indo, mas indo não deixou de ser quem ele era. Meu Deus. É isso que nós precisamos entender. Para onde vamos? Eu não sei, mas eu sei que vai ser difícil. Como Paulo, quando alguém falou para Paulo assim, o profeta chegou para Paulo e falou assim: de quem que é esse cinto? Pegou o cinto. Paulo, é meu esse cinto. Então esse cinto aqui, essa pessoa que tem esse cinto vai ser amarrado, vai ser levado para Jerusalém. Lá em Jerusalém você vai ser açoitado, lá você vai passar por isso, por aquilo outro. Mas em nenhum momento o Ágapo falou para Paulo assim: não vá para Jerusalém. Só falou: quem é dono desse cinto vai passar por isso. E o Paulo foi para Jerusalém para passar por isso. Porque o que nós temos que passar, irmão, não dá para evitar. A tentativa de evitar é a obra do maligno. A tentativa de fugir é a obra do maligno. Então quando o Pedro vem e fala: não, Senhor, isso não vai te acontecer, atrás de mim, Satanás. Mas Jesus dá uma pausa e fala: não, peraí, vocês precisam entender que eu vou sofrer, eu vou ir, eu vou passar. Mas isso era encoberto para eles não entendiam. A falta de entendimento, irmãos. E a falta de entendimento nos deixa com vergonha de perguntar. Falta de entendimento não deixa com vergonha de perguntar. E olha o que diz aqui, e tinham receio de perguntar a respeito dessa palavra. Então Jesus só nesse capítulo falou 3 vezes. 3 vezes. Antes de subir no monte. No monte, Moisés e Elias falam da sua partida. E agora, depois de libertar o menino. Quando os discípulos não sabem quem é Jesus e um fala quem ele é, ele fala: eu sou esse mesmo, mas eu vou ter que sofrer. Quando ele vai lá no monte da transfiguração, e no monte ele recebe a revelação, diante de tudo aquilo ele desce do monte, ele sabe o que ele vai passar, mas ele continua sendo quem ele é, o libertador, o abençoador. A igreja tem que ser libertadora. A igreja tem que ser abençoadora. Irmãos, nunca ficou tão nítido no nosso coração, no meu coração, aquela palavra que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Quem sentiu seu amor bem frio essa semana? Pode confessar aí, quem não. Quem teve sentimentos no seu coração que faz tempo que, desde que você encontrou Jesus, você não tinha tão forte, tão vivo dentro de você como nessa semana? Sentimentos, irmãos, que nós não tínhamos mais, mas que aflorou de novo no nosso coração, que assim, é o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O que acontece com João, quando os samaritanos não deixam Jesus entrar em Samaria. Ele fala assim: Senhor, quer que nós peçam para descer fogo do céu e queima todo mundo? Aí vem Jesus e fala para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus falou comigo essa semana: você não sabe de que espírito você é. Irmão, de olhar para a pedra no chão e pensar 2, 3 vezes, pegar essa pedra e atingir alguém. Tu és maravilhoso, Pai. De pensar em várias formas de fazer o mal a alguém. Aleluia. Sentimento que leva a gente a pecar. Por isso, irmãos, o aumento da iniquidade não é o aumento da nossa iniquidade, mas é a iniquidade do mundo. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. O amor de muitos é o nosso. Mas Jesus vem e diz assim: só aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso, em momentos como esse, nos peneira quem é de Jesus,
Quem ama Jesus, quem faz parte da igreja de Jesus, quem almeja o céu, não só para se livrar desse mundo tenebroso, mas almeja o céu porque quer estar com Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Outra coisa que faz tempo que a gente não tem um sentimento tão grande é a vontade de que Jesus volte. É a palavra de Pedro. Nunca, jamais. É a palavra de Pedro. O perigo é iminente. O perigo está ali na frente. Está logo ali, está diante de nós. E a gente quer desviar. Vamos passar por outro lado. Vamos evitar. Mas se a igreja tem que passar pela tribulação, ela vai passar. Mas ela precisa passar confiando que Jesus é o Senhor. E passar não amaldiçoando, mas abençoando e libertando pessoas. É difícil? É difícil. Mas quem serve é o Jesus, que desce do monte sabendo para onde vai, ainda toca na vida das pessoas. E quando o povo fica maravilhado, ele para um pouco e pensa e fala assim, não, mas eu vim para outro propósito, não só para isso aqui. Quando o povo vem diante de Jesus e fala assim, vamos fazer dele um rei, ele atravessa no meio deles e foge deles, porque não é para isso que ele veio. Quando ele está lá no deserto, diante de Satanás e a serpente, ele fala assim, ó, se você é prostrado me adorar, tudo isso eu te darei, criando um atalho para que Jesus chegasse onde tinha que chegar. Irmãos, e a gente já está vendo muitas igrejas fazendo aliança com o dragão. Nós precisamos permanecer firmes no nosso propósito, sabendo quem nós somos, sabendo quem nós somos. Nós precisamos vencer. Nós precisamos continuar adorando e servindo ao nosso Jesus. Que essa palavra vai ficar forte no seu coração. Coloque-se de pé. Aleluia. Nós vamos terminar um pouquinho antes, se você quiser ir lá em cima ainda no posto. Dar uma atenção, passar ali, conversar com alguém, dar um incentivo. Esse é o momento de nós sermos a igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amar, abraçar, ajudar, auxiliar, libertar. Tu és poderoso, Senhor. O nosso Jesus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será eternamente. E se Ele quiser, irmãos, Ele faz isso aqui e a situação muda, mas se Ele não quiser e nós tiver que passar, nós vamos passar confiando que Ele está conosco, porque Ele nos prometeu isso, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e os séculos não se consumaram, então Ele ainda é o Senhor da igreja, Ele ainda está conosco. Obrigado. Vamos continuar servindo a Jesus, vamos continuar amando a Jesus, vamos continuar adorando a Jesus, vamos continuar buscando por Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus, e não há Deus maior, e não há Deus melhor, e não há Deus tão grande como o Senhor. Pai amado, mas diante de Ti nós estamos maravilhados com a Tua grandeza, mas nós precisamos mais de Ti, nós precisamos da força que vem de Ti, nós precisamos do poder que vem de Ti, nós precisamos da Tua glória, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu perdão, Senhor, para vencer a iniquidade do mundo e a iniquidade da nossa vida. Pai, ajuda-nos a amar como o Senhor ama, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a vencer e a entender que espírito nós somos. Ajuda-nos, Senhor, e capacita-nos, abençoa-nos como Tua igreja, Pai amado, que nós venhamos sentir a vida do Espírito Santo fluir de nós novamente. Tira, Senhor, meu Deus, todo espírito, Senhor, de morte do nosso meio, toda sensação de derrota, venha cair por terra, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, Pai, me dá a alegria da salvação, o prazer de defender, o prazer de Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, renova a Tua igreja, renova-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus. Enche nós com poder, com glória, Senhor. Reveste-nos, Senhor, para esse tempo. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoe a nossa nação. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia da Tua igreja.
Confiamos em Ti, confiamos no Teu poder e sabemos que Tu és o Deus grande. Muito obrigado, Senhor. A tua glória. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos e te exaltamos, Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. 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 Cumprimento seu irmão.